Bom dia, bom dia. Como vai? Tudo bem por aí? Sejam bem-vindos a mais um Café com a Aline. Eu já estou com o meu café no jeito. E você, como é que tá o seu café aí? Estou em dia com o meu café. Bom dia, bom dia. Vou colocar aqui no título para vocês exatamente qual é o tema de hoje. Hoje eu vou trazer um artigo muito legal mesmo. Essa semana eu falei muito sobre isso, né? E eu trouxe esse assunto aqui pro perfil essa semana, tanto lá no YouTube quanto aqui no Instagram, devido à falta de clareza, né, de muitos profissionais com relação aos benefícios da massagem Xantala, né? Então, nós, como consultores materno-infantil, a gente precisa elevar a nossa clareza com relação aos benefícios dessa prática, dessa técnica, para levar para as famílias algo que de fato tenha importância, tenha muita relevância, né? E quando a gente fala de massagem Xantala, muitas pessoas podem acreditar que a massagem Xantala não tem muito fundamento, que a massagem Xantala é só pegar o bebê e massagear, né? Meu bebê tá escondidinho ali, ó, mas ele tá aqui. Que é só pegar o bebê e massagear, que é só pegar qualquer óleo em casa, né, e aplicar no bebê. Quando, na verdade, existe toda uma técnica que foi desenvolvida que promove segurança na aplicabilidade. Então, primeiro, que não é nada de apenas pegar o bebê e reproduzir toques no bebê sem ter um fundamento. Todo o passo a passo da massagem Xantala tem um critério, tem um porquê, né? Toda a ordem cronológica da massagem que se faz. E ontem, inclusive, eu postei no YouTube um vídeo. Aqui no Instagram, infelizmente, a gente só consegue colocar conteúdos menores, né? Com exceção das lives, que vai ficar salvo, então o conteúdo é maior. Mas conteúdos gravados aqui no Instagram, eu só consigo colocar conteúdos menores. Então, aqui eu coloquei 3 erros, por exemplo, né? No YouTube eu consegui ontem colocar 10 erros com relação a essa massagem. Então, não sei se você segue já o meu canal. Se você não segue, o link, se eu não me engano, tá na bio no perfil, tá nos destaques. Um dos dois eu sei que tá. Dá uma conferida lá, porque o vídeo ficou muito bom. São 10 erros muito comuns de profissionais que às vezes me procuram. Eu fiz num tom de brincadeira aqui no Instagram. Mas existem muitos profissionais que aplicam a técnica sem ter clareza do que é a técnica. E isso é muito ruim, porque acaba banalizando uma massagem que tem muitos e muitos benefícios para o bebê. E, gente, não é só para o bebê que ela promove benefícios. Ela traz benefícios a título de família, a título de hormônios, tanto para a genitora, quanto para o genitor, quanto para o cuidador que está na responsabilidade de guarda desse bebê. E eu gosto muito de estudar artigos científicos, já falei aqui para você, né? E levo sempre isso para as minhas alunas do FCMI, né? Eu sei que muitas de vocês não têm tempo e tá tudo bem, então eu levo esses artigos como base de estudos para dentro da plataforma de conteúdos, porque é muito importante a gente ter clareza para a família do que a gente está falando, né? Então, hoje, eu queria contribuir com esse assunto da massagem Xantala com um artigo de pesquisa novíssimo. É um artigo de 2024. Deixa eu dar um golinho no meu café. Se você não pegou o seu, ó, pode pegar o seu aí. Não sou ninguém sem meu café com leite de manhã. É um artigo científico de 2024, em que fala assim, ó, Xantala além da massagem, uma revisão sobre os benefícios biológicos e psicológicos para quem aplica e para quem recebe. Eu gostei muito desse artigo, ele foi feito no Paraná,
Ele é um artigo de pesquisa e um artigo de revisão, mas ele traz 10 artigos muito bem selecionados. Então, num primeiro momento, ele encontra 34 artigos sobre esse tema, mas ele, para estudo, ele seleciona 10 artigos, onde ele escolhe falar sobre cada um deles. E assim, gente, os resultados, eles são muito bons. Ontem eu estava lendo cerca de 4 artigos para poder escolher esse, para falar aqui hoje para vocês com relação a esses benefícios biológicos e psicológicos, né? Que eu acho que a gente tem que começar por esse assunto para poder trazer clareza para você que vai trabalhar com massagem Shantala, né? Para que você transmita essa mesma clareza para as famílias, né? Porque para uma família que não conhece os benefícios, para que ela vai contratar, né? Por que eu vou contratar a massagem Shantala que a Suzana faz no interior de Minas, se eu nem sei o que é isso, né? Então, o que a gente faz? A gente trabalha os benefícios e os objetivos dessa massagem nas redes sociais para trazer essa clareza para a família, né? De quais são os benefícios, onde a família ganha com isso, porque ela tem que encontrar valor nesse trabalho. Ela encontrando valor no seu trabalho, aumenta em milhares de vezes a possibilidade dela contratar os seus serviços, né? Se ela não encontrar valor nisso, gente, aí ela vai achar caro, ela não vai querer, né? Ah, pra quê? Massagem? Eu mesma faço massagem. Pronto, tô fazendo massagem, né? Então, você precisa ter clareza dos benefícios dessa massagem. E você sabe quais são os benefícios dessa massagem, né? Então, vamos se apropriar de conhecimento de qualidade para que você possa exercer o seu trabalho aí de uma forma que, de fato, faça com que você triplique a renda da sua hora trabalhada. Porque ser consultora materno-infantil, só pegar um diploma, né? Pegar ali um certificado de conclusão de curso, é muito fácil. Eu quero ver você, de fato, triplicar a renda da sua hora trabalhada, que é o meu compromisso com você, que está seguindo aqui o meu perfil, que, de fato, você tem o interesse em triplicar a renda da hora trabalhada. Então, para isso, você precisa seguir todo um passo a passo de mostrar valor para a família com relação ao que você está fazendo. Só que se você não sabe nem o que é, como que você vai transmitir para a família esse tipo de informação, tá? Então, estudar é fundamental. Ter esse conhecimento é fundamental, né? Então, não sei se você sabe, vou falar um pouquinho para você aqui sobre de onde vem a Shantala, né? Eu tenho o prazer, a alegria, vou até mostrar que eu peguei ali, né? Tem muita coisa em caixa ainda da mudança, mas eu peguei aqui, ó. Esse livro foi escrito, é a 7ª edição, na verdade, né? É o livro de Frédéric Leboyer. É a pessoa que trouxe essa massagem indiana para a literatura. Ele é um médico, né? Que ele observou lá na Índia as mulheres fazendo essas massagens em seus bebês exatamente assim, ó, sentadas, né? Colocando os bebês sobre as pernas. E aí, ele observando, ó, o nominho dele aqui, ó, Frédéric Leboyer. Gente, esse livro, ele tá até amarelado. Ele tá até amarelado, mas ele tem tudo, assim, não exatamente tudo, porque a gente, com o passar do tempo, a gente alterou um pouco a técnica. Por exemplo, hoje eu já não recomendo que você faça massagem nessa postura, porque pro cuidador, isso acaba com a coluna. Tem outras formas da gente poder fazer, tá? Mas esse cara foi a pessoa que trouxe essa técnica para a literatura, que passou a estudar essa técnica, observando as mulheres indianas massageando os seus bebês. Esse livro, ele tá na 7ª edição, o meu, né? Ele tá na 7ª edição e ele é do ano de Nascer Sorrindo, editora brasiliense, 1979. É isso mesmo? Ah, não, desculpa. A 7ª edição é de 1998. A primeira edição... Ah, não, a editora A Nascer Sorrindo, que é de 79. Essa edição que eu tenho, ele é de 1998. Né? E eu não sei se lançaram mais edições depois, não. Tá? Mas a Shantala, ela é uma massagem voltada para bebês, tá?
Ela é uma massagem exclusiva para bebês. Então, ela é originada na Índia, tá? Específica para bebês e crianças, que traz diversos benefícios para quem recebe e para quem aplica. Gente, fica até o final desse vídeo, que eu vou falar até de crianças autistas com síndrome de Down. Fica até o final, que você vai ver que formidável que essa revisão trouxe de artigo de pesquisa, viu? Então, é uma massagem que compõe uma série de movimentos pelo corpo que exigem dedicação e domínio do passo a passo para aplicação, tá? Então, você, como consultora materno-infantil, de fato precisa se capacitar para saber qual é o produto que você usa, qual é a ordem da massagem, quais os movimentos que se faz. Cada movimento que se faz tem um objetivo. Eu faço assim porque tem um de torniquete, né? Levemente assim no membro do bebê. Nossa, o livro, ele tá um pouquinho empoeirado, entrou coisa no meu olho. Coisa de caixa, né? Nossa, tem muita coisa aqui ainda da mudança encaixotada e ele tava dentro de uma caixa. Então, ela foi identificada, essa massagem, por Frederic Leboyer, na década de 70, tá? Enquanto ele caminhava nas ruas de Calcutá, olha essa história. Ele presenciou uma mulher que tinha o nome Chantala, massageando o próprio filho de forma intensa e amorosa. Aquilo chamou a atenção do médico, que posteriormente registrou a técnica, nomeando de Chantala, né? E aí ele escreveu esse livro, né? Chantala, uma arte tradicional de massagem para bebês, expandindo para o ocidente, e afirma que a técnica consiste na intensa transferência de amor que passa de mãe para filho, né? Possui o manejo do toque firme e revigorante, doces manipulações do corpo e contato através do olhar, que transmite presença, afeto e cuidado, né? Em sua terra natal, essa massagem não tem um nome específico lá na Índia, tá? Pois se trata de uma atividade de cuidados rotineiros com o bebê. A Chantala é uma massagem auxiliar à acolhida do bebê em um mundo que lhe é desconhecido. Olha só que interessante como a gente acolhe o bebê nessa vida extrauterina. Eu falo muito disso para as minhas pérolas, para as consultoras materno-infantil que se formam através do FCMI, né, sobre a esterogestação. Então, para o bebê que está vindo ao mundo, né, ele não tem ideia do que é a vida extrauterina. Não tem, né? Ele é posto para fora do ninho, né, que é o ventre materno, onde lá dentro ele vivia imerso no líquido quentinho, ouvindo os movimentos intestinais da mãe full time, né, ouvindo os batimentos cardíacos da mãe pela aorta abdominal full time, e aí ele se depara aqui fora, né, tendo que respirar, que lá dentro do útero ele não fazia, né, tendo que evacuar e fazer xixi. Dentro do útero ele só fazia xixi, né? Tendo que usar fralda, meia, roupa, a textura da roupa. Pra gente isso aqui é comum. Pro bebê não é comum, né? Então, os cheiros pro bebê é uma coisa que incomoda bastante, né? Sentir cheiros. Dentro do útero ele só sentia o cheiro do líquido amniótico, era o cheiro que ele estava familiarizado. Então, toda essa transição para a vida extrauterina é desgastante para o bebê. Então, receber o toque da massagem Chantala é uma forma de conectá-lo a essa vida extrauterina. Por isso que é um momento extremamente prazeroso para o bebê, apesar de que não são todos os bebês que logo nos primeiros dias vão aceitar esse toque. Porque dentro da barriga ele era tocado? Dentro da barriga tinha mãos massageando esse bebê? Não, né? É por isso que logo nos primeiros dias de vida a gente não recomenda que se faça, né? Por conta da adaptação da pele, não é legal passar óleo nem creme, e por conta do coto umbilical. Mas assim que é permitido fazer, que é aproximadamente após um mês de vida ou depois que cai o coto umbilical,
eu não recomendo aplicar o ciclo completo, que dura de 20 a 30 minutos na massagem. O ideal é a gente ir devagar, porque tem bebê que só de ser colocado de barriga para cima, ele chora, né? Então, a gente tem que ir respeitando o bebê e para que ele entenda, perceba os benefícios disso, tá? Então, tem que ir com calma, porque ele tá se adaptando até a isso, tá bom? Então, o emprego da técnica, ele se constitui na aplicação de manobras com as mãos em diversas partes da superfície do corpo do bebê, que tem o objetivo de acalmar, relaxar, descongestionar quando a gente faz os movimentos na face, e tem todo um ciclo de massagem na face. Estimula, né, especialmente a liberação de gás e movimento intestinal quando a gente toca a parte abdominal, e gera um bem-estar ao corpo da criança, tá? Ela dura então de 20 a 30 minutinhos e consiste em 20 movimentos realizados pelo aplicador em todo o corpo nu do bebê, de fralda, tá? O qual ele fica deitadinho, originalmente no colo da mãe, como eu mostrei aqui na capa do livro, né? Só que a desvantagem dessa posição é a coluna materna, né? Então, hoje, a gente já adaptou essa técnica para que a mulher, ela fique em outras posições, que ela consiga ficar com a coluna mais ereta. Porque ficar de 20 a 30 minutos com o bebê sobre as pernas, né? De uma forma que ela fique torta. Ai, é a hora do café. Que ela fique torta, isso pode gerar um desconforto na coluna, né? E a longo prazo trazer até prejuízos para ela. Tá? Então tem que ter bastante atenção a isso, tá bom? Então, o cuidado que recebe, assim como as ligações que a criança mantém com os seus principais cuidadores que fazem a massagem, poderão repercutir em sua capacidade de lidar com as próprias emoções e de demonstrá-las aos outros ao longo da vida. A fala, a escuta, o olhar, a linguagem corporal que antecede a palavra, especialmente o toque, é fundamental para o bebê e pode contribuir para o desenvolvimento saudável e feliz da criança, tá? Então, a Xantala no Brasil, ela é considerada uma prática integrativa e complementar. Eu não sei se esse termo ele é comum para você, tá? Dada a necessidade de integrar a medicina ocidental, contemporânea às práticas de saúde não convencionais, o Ministério da Saúde aprovou em 2006 a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, PNPIC, tá? A implantação disso a nível municipal contempla ações de promoção da saúde. Então é isso, as PICs, que é as Práticas Integrativas e Complementares, foram, então, já são desenvolvidas há muitos anos, porém o Ministério da Saúde reconheceu isso há pouco tempo. Dentro da FCMI, eu não falo só sobre a massagem, que é considerada uma PIC, mas também eu falo da aromaterapia, que é considerada uma PIC também, e a auriculoterapia, que é o estímulo da orelha com sementes de mostarda, laser ou agulha, agulha intradérmica, né? Especialmente a intradérmica, que eu falo no curso, que é também uma prática integrativa e complementar. Então, tudo isso já foi reconhecido pelo Ministério da Saúde como práticas que podem ser executadas por pessoas comuns, desde que habilitadas, claro, para esse fim, e que tem lá os seus benefícios terapêuticos, né? Então, mais um voto aí de confiança para essas práticas que antes dessas regulamentações, elas eram vazias de critérios, né? Vazias de normativas, vazia de avaliações de benefícios, né? Então, hoje a gente já pode dizer que se tem o registro ali do Ministério da Saúde, de fato é algo que colabora de forma muito positiva, tá? E vocês vão ficar passadas com a quantidade de esses 10 artigos que eles selecionaram nesse estudo, dos benefícios que eles falam. Tem uma parte aqui que fala de um pai que fez a aplicação, que vocês não vão acreditar. Tá muito legal esse artigo aqui. E depois, aqui no descritivo dessa live, eu vou colocar o link, apesar de que não dá para clicar, tem que copiar e colar depois no navegador, tá? Mas o link desse artigo, porque ele é de 2024, ele tá fresquinho,
E ele traz essa revisão desses 10 principais artigos que estão fantásticos, assim, para você poder estudar, tá bom? Então, deixa eu descer aqui na parte das discussões, tá? Então, o objetivo desse artigo é compreender os benefícios da aplicação da Shantala para quem aplica e para quem recebe, e descobrir se é possível repassá-los a cuidadores que estão em diferentes contextos sociais. E eu vou chegar lá para te trazer esse desenvolvimento, tá? Então, eles selecionaram 10 artigos de pesquisa. Cheguei onde eu queria, né? Dos anos de 2004, 2005, 2011, 12 até 2023, né? Um período que abrangeu 19 anos de pesquisa para a prática da Shantala, ou seja, a Shantala não é uma técnica nova, é uma técnica que já vem sido estudada já faz alguns anos, né? E foram verificadas ainda as classificações do Sistema Brasileiro de Avaliação dos Periódicos Qualis, né, dos artigos, a fim de verificar a qualidade dos veículos utilizados para publicação, tá? Então, também isso foi uma forma de classificar os primeiros 34 artigos de pesquisa para ficar, de fato, somente esses 10 últimos, tá bom? Então, a maioria dos estudos foram do tipo intervencionistas, em 90%, tá? Em que aplicaram a técnica da Shantala em crianças através do matriciamento dos cuidadores sobre o passo a passo da técnica por meio de oficinas. Dentre esses trabalhos, naqueles em que houve aplicação da técnica, 7 estudos se classificaram como descritivos de natureza qualitativa e 2 relatos de experiência. Olha que legal, ficou muito bom, ficou muito bom. Então, no que se refere à vivência relatada de forma geral pelas pessoas que desfrutaram da Shantala, notou-se a descrição da técnica como proporcionadora do toque terapêutico, é uma sensação gerada pela estimulação cutânea. Esse sentimento pode ser mais bem elucidado em termos fisiológicos, né, que esclarecem que o toque estimula a pele e, por sua vez, produz enzimas necessárias à síntese proteica e substâncias que ativam a imunidade celular e ativa a produção de endorfinas, que trazem... O que são as endorfinas? São as enzimas que trazem essa sensação de bem-estar. Então, sempre que a gente é tocado de uma forma intencional, né? Não é aquele toque de tipo, como é que você tá, né? Pá, nas costas. Não, né? É o toque de forma intencional, né? A massagem Shantala, ela tem toda uma técnica ali envolvida, toda uma sequência de movimentos e uma sequência de membros em que a gente vai tocar no bebê, onde, através dessa sequência, né, existe essa liberação pouco a pouco dessas endorfinas, assim como a diminuição nos níveis do cortisol, né? Todos nós temos o cortisol, o bebê tem cortisol, porque ele está passando por um período de adaptação à vida extrauterina. Então, é natural que esse processo traga um ligeiro estresse para o bebê, né? Especialmente aqueles bebês mais irritadiços, especialmente aqueles bebês mais chorosos, né? Então, a massagem, ela vai diminuir, ela tende a diminuir a proporção de cortisol, norepinefrina e adrenalina circulante no corpo do bebê e melhorar a liberação, então, desses neurotransmissores, das endorfinas, que proporcionam essa sensação de bem-estar para o bebê. Volto a dizer, tem que ir com calma, tem que respeitar o tempo do bebê. Ele nunca foi tocado antes, né? Dentro da barriga não tinha mãos tocando esse bebê. Então, a gente tem que ir, às vezes, com cuidado e com calma, respeitando o tempo de cada bebê. Alguns bebês dormem logo nas primeiras aplicações, né? Logo nos primeiros minutinhos eles dormem. Mas a gente não pode desenhar a nossa expectativa em cima da massagem para a família, porque pode ser que o bebê tenha um comportamento completamente oposto e a família ficar chateada, achar que você que não sabe aplicar a massagem, né, que você vendeu uma coisa que não é real, né, que você não tem experiência e vivência. Então,
saber exatamente como vai ser conduzido isso, especialmente através de um curso que te capacite de uma forma muito adequada, é fundamental para que você faça esse desenho de uma forma íntegra, né? E saiba explicar para a família o que a gente espera ali da primeira aplicação da massagem, tá? Então, é importante a gente ter bem essa clareza, tá? Então, olha aqui que legal. Em um artigo analisado da Holanda, teve como público-alvo os pais e a díade pai e filho. O estudo em questão foi realizado na Holanda, né, que lida diretamente com pessoas em situação de risco social ou vulnerabilidade socioeconômica. Esse serviço de atendimento em domicílio aos pais que acabaram de receber um bebê se assemelha muito ao que é realizado através da atenção primária nos bairros brasileiros. Então, a técnica de Shantala foi ensinada a alguns pais previamente selecionados através de entrevistas prévias e observações profissionais em que foi constatado que a relação com os filhos poderia estar comprometida devido a estresse financeiro, depressão ou transtorno emocional paterno ou desvinculação de qualquer origem com o cuidado prestado à criança. Após a aplicação da técnica da Shantala realizado pelos pais, previu-se uma diminuição da distância emocional entre pai e filho, gerando uma responsabilidade sobre o cuidado da criança e ainda, com análise prévia, ou seja, eles pegaram um fio de cabelo do cuidador antes de ensinar, de falar da massagem Shantala e depois da aplicação da massagem Shantala. E eles observaram que o nível de cortisol presente no fio do cabelo dos genitores, né, teve uma diminuição. Lembra que eu falei que o cortisol é aquele hormônio presente no nosso corpo em momentos de muito estresse, né? Então, aplicar a massagem Shantala em seus filhos fez com que o aplicador diminuísse a carga de cortisol. E isso é muito legal, né? Corresponde ao relaxamento tanto na criança como no responsável pela intervenção, tá? Então, é possível que o sucesso desse resultado com a técnica aplicada por pessoas em condições socioemocionalmente instáveis em suas crianças se dê pela ausência de necessidade de palavras durante a aplicação e pela conexão que é gerada no contato físico e através da manutenção do olhar durante a aplicação, né? Então, quando os pais estão confiantes a lidar com os seus bebês, a sua autoestima é reforçada, o que gera benefícios expressivos tanto para os pais quanto para os bebês. E quanto mais o cuidador passa a conhecer o seu filho e entra em sintonia com ele, melhor sucedido será o relacionamento entre ambos. Eu achei muito legal, especialmente esse artigo feito na Holanda, que esse artigo de revisão trouxe agora em 2024, inclusive eu não peguei o ano, né? E foi em 2023, esse da Holanda. Foi estudado em 2023, é bem recente também, né? Em que trouxe essa análise do fio do cabelo do aplicador, né? E, de fato, o quanto essas relações socioemocionais, elas estão presentes nos lares, né? Quantas famílias vivenciam, por exemplo, aqui no Brasil, como a gente tá por aqui, a gente vê bastante, né? Gravidez que acontece sem planejamento. Gravidez indesejada, onde no momento do nascimento da criança acontece uma desconexão ali, né? Entre a genitora e o bebê, entre o genitor e o bebê, né? Às vezes a família toda ela entra numa situação de conflito, de briga, de discussão. A Shantala, ela é uma técnica em que a gente não precisa dizer nada, verbalizar nada, né? E existe amor pelo bebê, por essa família que está vivendo esse conflito. Eu não tenho dúvida de que existam e que se você conversa com uma família vivendo uma situação dessa, você percebe muito amor envolvido com a criança que acabou de chegar. A questão é que existem outros conflitos anteriores sendo trazidos à tona ali naquele momento, porque ter um bebê no lar requer organização,
requer união, né? Requer readaptação, porque o bebê troca o dia pela noite ali nas primeiras semanas, né? Às vezes nos primeiros meses ou no primeiro ano, né? E tudo isso é uma demanda muito intensa para a família que está recebendo um bebê. Então, a massagem Shantala é uma técnica simples que está sendo estudada diariamente por muitas pessoas que fazem uso da técnica, né? E através, então, dessa análise do fio de cabelo de quem presta essa massagem, foi beneficiado, então, pela diminuição nos níveis do cortisol. Essa pessoa, ela não só melhorou a conexão dela com o filho dela, mas diminuindo os níveis de cortisol do próprio corpo, essa pessoa também está aprendendo a lidar melhor com essa fase de adaptação dela, que ela estava vivenciando, né? E ela aprende a lidar melhor com as emoções dela, que às vezes não tem nada a ver com o bebê. São fatores que anteriores ao nascimento do filho, né? Então, olha só os benefícios que essa prática simples, ela pode trazer, uma coisa ali de 20, 30 minutinhos, que nem precisa ser diário, pode ser alternado, dia sim, dia não. Se a família quiser ter uma rotina com a prática da Shantala, pode ter a rotina, mas se ter uma rotina for algo pesado, for algo desgastante, vamos espaçar um pouco isso, não tem problema nenhum, né? O importante é saber os benefícios, é perceber, é sentir, é conversar com essa família. Você sente os benefícios disso, né? Você sente o quanto isso te faz bem? E aí, relembrando sempre isso. Eu quero trazer só mais uma contribuição desse artigo com relação a mais uma pesquisa que eles incluíram sobre os casos de TEA. Olha só que interessante, tá? Os casos em que há a presença do transtorno de espectro autista ou a síndrome de Down, por exemplo, podem levar a uma expressão excessiva na tutoria materna e a um desgaste na relação parental entre mãe e as crianças e os seus apoiadores. Então, em um dos artigos, esse é de 2011, tá? Partiu dessa premissa e tratou de trabalhar com mães e crianças com síndrome de Down, a fim de verificar se melhoraria a relação parental e o desenvolvimento físico e social da criança. Eu não sei se você sabe, consultora materno-infantil, futura pérola aqui, né, do FCMI. Crianças com síndrome de Down, eles têm uma hipotonia. O que é isso? Eles têm uma fraqueza muscular característico dessa trissomia, dessa alteração macrossômica a nível de DNA, tá bom? E por conta dessa hipotonia, o que é? Eles têm, um músculo mais fraquinho, é um músculo que ele precisa de um pouco de intervenção externa para que o bebê, então, tenha o seu desenvolvimento motor completo. Então, bebês com síndrome de Down, eles precisam normalmente de fono, de físio, né? De todo esse suporte multiprofissional para melhor desenvolvimento da psicomotricidade, para caminhar, para comer, né? São bebês que normalmente têm a linguinha caída, então essa linguinha caída é um sinal justamente dessa hipotonia, só para trazer clareza aí com relação a que quando ele fala aqui que a massagem Shantala, ela pode melhorar esse desenvolvimento físico, ele está tratando justamente dessa hipotonia, tá bom? Então, constatou-se que, apesar de ser realizada em uma amostra pequena de participantes, as mães, elas gostaram de ter dedicado um tempo determinado para esse momento de aplicação, o que reafirma o fato de o ato de massagear contribuir para aumentar o envolvimento afetivo dos familiares com os cuidadores, né? Dos cuidadores familiares com o bebê. Há também uma estimulação da maternagem como fator de proteção para as crianças, uma vez que a massagem proporciona um maior contato físico entre eles. Observou-se ainda, como sugerido por Le Boyer e posteriormente por Montagu, em 1998, de fato, os bebês precisam do toque para melhorar o seu desenvolvimento psicomotor. Então, isso é uma coisa que Le Boyer traz aqui no livro dele, né? Observando lá as mulheres na Índia, no momento em que ele observou esse toque feito lá na Índia com muita frequência. E foi por essa razão que ele quis trazer,
porque de fato existe toda uma contribuição física, né? Então, todos os artigos avaliados, eles revelam que além da melhora nos quadros de desconforto neonatal e infantil, como cólica, redução de gases, a Chantal é capaz de facilitar a interação social através da fala, da escuta, do olhar durante a aplicação, ou seja, de toda a linguagem corporal que antecede a verbalização de palavras pelo bebê. Então, ela contribui para o desenvolvimento saudável e feliz da criança, além de combater o estresse, produzindo um relaxamento, melhorando a função motora, a habilidade de coordenação no decorrer dos anos iniciais, né? Esse artigo, ele é longo, né? Ele traz várias outras discussões, tá? Mas aqui também eu não quero que esse assunto seja maçante aqui para você, enfim. Eu queria trazer essas contribuições principais para que você, consultora materna infantil, trate a massagem como, de fato, uma técnica séria, uma técnica que tenha os seus benefícios ali reais, né? Uma técnica que não é uma simples massagem que pega um creme hidratante qualquer em casa, aplica no bebê e sai massageando, tocando o bebê aleatoriamente, tá? Nós, como profissionais, nós temos que levar seriedade para esse trabalho. E, através do estudo dos artigos, a gente contribui para a seriedade de estudo, né? Para o nosso know-how, para o nosso próprio conhecimento, né? Para que a gente tenha domínio de verbalizar sobre essa técnica e trazer conteúdos nas redes sociais e também para um momento de um questionamento de uma família. Às vezes a família viu no perfil de alguém que isso é bom, porque eu nunca vi falando mal, depois vocês olhem por aí. Ninguém fala mal sobre a aplicabilidade da massagem Chantala, né? E se falar, você com domínio técnico, você tem toda a liberdade de combater esse tipo de coisa, né? E aí, no momento de um questionamento, no momento, né, você monta lá o seu portfólio de serviços, divulga o seu trabalho também com a massagem Chantala. No momento em que uma mãe te solicita um orçamento, né, te pergunta como quais os benefícios disso, você precisa ter propriedade para falar sobre isso, né? E a leitura dos artigos nos contribuem exatamente dessa forma. Não é através de Google, não é através de sites de pesquisa livre que a gente vai ter todo o conhecimento que a gente precisa para tratar sobre a massagem Chantala, tá? Então, pensem na possibilidade de fato, terem uma certificação para trabalhar com esse assunto que é tão sério, com uma massagem que é tão séria e traz tantos benefícios ali para a criança, para o bebê, para a família, para a sociedade, né? Sempre baseado em pesquisas sérias, assim, que levam em consideração toda essa análise. Combinado? Então eu vejo vocês na próxima sexta-feira, no mesmo horário aqui, para trazer outro assunto, porque agora a gente já não fala mais Chantala, certo? E eu vou deixar esse artigo aqui embaixo para que você possa fazer essa leitura eventualmente aí quando você tiver um tempinho, que esse artigo é um pouco longo, tem quase 40 páginas, se eu não me engano, então é interessante você tê-lo aí com você. Certo? Um beijo enorme, boa quarta-feira chuvosa, porque aqui tá chovendo. Tchau, tchau.